Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, vereadoras, a todos os munícipes que nos acompanham presencialmente e também através das redes sociais da Câmara. Primeiramente, gostaria de dizer que é uma honra estarmos reunidos para a sessão desta noite, que de modo especial contará com um momento em apoio à campanha Novembro Azul, por meio do qual esta casa busca contribuir com a conscientização e a prevenção do câncer de próstata e de incentivo ao cuidado com a saúde dos homens e de uma maneira geral. Deste modo, reafirmando o compromisso com o povo quintanense, solicita ao segundo secretário, vereador Elton Cassiano Bianchini, que proceda à chamada. Adriano Aparecido Cardoso. Presente. Eduardo Eurípides Licório. Presente. Elton Cassiano Bianchini. Presente. Geraldina Ferreira de Lima. Presente. Joel Helvas Ernestino. Presente. Paulo Henrique Batista Nunes. Presente. Reginaldo dos Santos Rodrigues. Presente. Solange Aparecida Campanês de Souza. Presente. E Valmir Alves dos Santos. Presente. Constatado o quórum legal dos presentes, conforme determina o regimento, declaro aberta a 20ª sessão ordinária de 2025 da Câmara Municipal de Quintana, em 24 de novembro de 2025, e sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido o vereador Adriano Aparecido Cardoso para que faça a leitura da citação bíblica. Hoje a citação bíblica está Timóteo, 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Peço ao segundo secretário, Elton Cassiano Bianchini, que proceda à leitura dos recados. Comunicado. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, registramos para conhecimento desta casa e da população que nos acompanha o recebimento de 2 moções de congratulação encaminhadas pelos deputados estaduais Ricardo Madalena e Sebastião Santos. Ambos os parlamentares externam seus cumprimentos e apreço pelo nosso município, destacando a admiração e o respeito que tem por esta cidade. Em suas manifestações, parabenizam Quintana pela passagem de seu aniversário, reconhecendo sua relevância histórica, cultural e social, bem como o empenho contínuo de nossa comunidade no desenvolvimento local. Agradecemos aos deputados e nos coaduamos a eles nessas moções para registrar nossas congratulações a nosso município, que no próximo dia 30 comemora 81 anos de emancipação política. Coloco a ata da sessão anterior em votação. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados e o que discordam, que se coloquem em pé. Aprovado por todos. Dando sequência ao expediente do dia, solicita ao segundo secretário, Elton Cassiano Bianchini, que faça a leitura das proposituras escritas no expediente do dia. Moção 53/2025. Apresentamos à mesa diretora, cumpridas as formalidades regimentais, moção de congratulações à excelentíssima senhora deputada estadual, Dani Alonso, e ao excelentíssimo senhor deputado federal, Capitão Augusto, em reconhecimento à valiosa destinação de recursos ao município de Quintana, contribuindo diretamente para o fortalecimento dos serviços públicos locais, especialmente na área da saúde.
Considerando que os referidos parlamentares destinaram ao município de Quintana uma emenda parlamentar no valor de R$150 mil, destinada ao custeio da saúde, possibilitando investimentos essenciais e melhoria na qualidade do atendimento prestado à população. Considerando que parcerias institucionais como essa demonstram sensibilidade, responsabilidade e atenção às necessidades da população quintanense, fortalecendo o vínculo entre os poderes e reafirmando a importância da atuação parlamentar em prol do nosso município. Considerando que receber apoio como este, que geram benefícios diretos à coletividade, é essencial para valorizar o trabalho dos parlamentares, que atuam com dedicação, respeito e compromisso com o bem comum. Esta douta Casa de Leis emite moção de congratulações à excelentíssima senhora deputada estadual, Dani Alonso, e ao excelentíssimo senhor deputado federal, Capitão Augusto, em razão da relevante contribuição prestada ao município de Quintana, por meio da destinação de recursos destinados à saúde, ação que reforça o compromisso com o bem-estar da população e com o desenvolvimento municipal. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 13 de novembro de 2025, vereador autor Adriana Aparecido Cardoso, Joel Helvas Ernestino e Geraldina Ferreira de Lima. Coloca a moção de número 53/2025 em única discussão. A palavra está à disposição dos nobres vereadores. A moção de número 53/2025 está em única votação simbólica. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados e o que discordam que se coloquem em pé. Aprovado por todos. Moções de números 54, 55 e 56 de 2025. Os legisladores desta Câmara Municipal, após o cumprimento das formalidades regimentais, apresentam a apreciação do douto plenário moção de pesar para as famílias da senhora Luzia Ililco e Yamashita de Melo, senhora Ângela Zômpero e Geise Ferreira Gessolo, expressando solidariedade e as mais sinceras condolências às famílias enlutada, desejando que encontrem a força necessária e o conforto para superar este momento difícil, que em meio à escuridão e tristeza da perda, encontrem as luzes de conforto através das memórias felizes dos momentos vivenciados e saibam que o amor transcende o tempo e o espaço. Aqueles que amamos nunca nos deixam completamente, pois vivem em nossos corações. Diante dessas lamentáveis perdas, propõe que seja registrado em ata voto de pesar em homenagem à senhora Luzia Ililco Yamashita de Melo, senhora Ângela Zômpero e Geise Ferreira Gessolo, como uma forma de reconhecimento e gratidão por suas trajetórias, e que esta moção de pesar seja encaminhada às famílias, como uma singela expressão do profundo pesar desta instituição. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, 18 de novembro de 2025, todos os vereadores. Coloca as moções de número 54, 55 e 56/2025 em única discussão. A palavra está à disposição dos nobres vereadores. As moções de número 54, 55 e 56/2025 estão em única votação simbólica, votadas em conjunto por se tratarem de moção de pesar. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados e o que discordam que se coloquem em pé. Aprovado por todos.
Indicação de número 141/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio do setor competente, a possibilidade de instalar tela de proteção em torno da quadra de basquete, localizada ao lado do campo sintético, Areninha Mauro Nogueira Ferraro, nesta cidade de Quintana. Justificativa. A presente indicação atende a pedidos dos munícipes que relatam situações em que as crianças acabam correndo para a via pública a fim de recuperar a bola durante as atividades esportivas, expondo-se ao risco de acidentes com veículos que trafegam nas proximidades. Portanto, a instalação da tela de proteção garantirá mais segurança e contribuirá para a preservação da estrutura esportiva. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, 12 de novembro de 2025. Vereador autor, Adriano Aparecido Cardoso e Joel Helvas Ernestino. A indicação de número 142/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio do setor competente, a possibilidade de instalar sinalização horizontal e placa de pare no cruzamento da rua 7 de setembro com a rua Oitil, nesta cidade de Quintana. Justificativa. Atendendo à solicitação dos munícipes e visando proporcionar maior segurança aos motoristas e pedestres que trafegam pelo local, faz-se necessária a implantação da referida sinalização. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, 13 de novembro de 2025, vereador autor, Adriano Aparecido Cardoso e Joel Helvas Ernestino. Indicação de número 143/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio do setor competente, a possibilidade de realizar reparo no meio-fio da Avenida Marília, na altura do número 1349, nesta cidade de Quintana. Justificativa. Atendendo à solicitação dos moradores e visando evitar que as águas das chuvas invadam os quintais, prevenindo possíveis danos e transtornos, faz-se necessária a execução do referido reparo. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, 13 de novembro de 2025, vereador autor, Adriano Aparecido Cardoso e Joel Helvas Ernestino. Indicação de número 144/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito, por intermédio do setor competente, a possibilidade de realizar limpeza da guia meio-fio na rua Irmã Gertrudes, trecho correspondente à altura do número 926, nesta cidade de Quintana. Justificativa. Considerando que as recentes chuvas trouxeram ao trecho, mencionando o acúmulo de terra ao longo das guias, tornando-se necessária a limpeza do local para restabelecer a adequada drenagem e garantir a preservação da via. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, 18 de novembro de 2025. Vereador autor, Elton Cassiano Bianchini, Paulo Henrique Batista Nunes, Solange Aparecida Campanês de Souza, Eduardo Eurípides Licório, Reginaldo dos Santos Rodrigues e Valmir Alves dos Santos. Indicação de número 145/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio do setor competente, a possibilidade de instalar uma placa de proibido estacionar nas dependências da Santa Casa de Quintana. Justificativa. A solicitação atende ao pedido dos motoristas das ambulâncias, que frequentemente encontram dificuldade para estacionar nas vagas destinadas exclusivamente a esses veículos, devido à presença de carros particulares
mesmo havendo sinalização horizontal no local. Deste modo, visando reforçar a sinalização e garantir a propriedade no uso das vagas destinadas às ambulâncias, apresentamos a presente indicação. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, em 19 de novembro de 2025, vereador autor, Paulo Henrique Batista Nunes, Reginaldo dos Santos Rodrigues, Eduardo Eurípides Licório, Elton Cassiano Bianchini, Solange Aparecida Campanês de Souza e Valmir Alves de Souza. A escrita aqui está errada. Valmir Alves dos Santos, correto? Peço para que corrija depois, por favor. Indicação de número 146/2025. Indicamos ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por intermédio do setor competente, a possibilidade de instalar placas de proibido jogar lixo nos terrenos baldios e demais espaços públicos da cidade. Justificativa. Considerando que nesses locais vêm sendo descartados diversos tipos de resíduos de forma irregular, causando transtornos à população e comprometendo a limpeza urbana. A instalação das placas busca reforçar a orientação adequada, coibir o descarte indevido e promover a preservação do ambiente e da saúde pública. Sala das Sessões, Dr. Pedro Marum, 19 de novembro de 2025. Vereador autor Paulo Henrique Batista Nunes, Reginaldo dos Santos Rodrigues, Eduardo Eurípides Licório, Elton Cassiano Bianchini, Solange Aparecida Campanês de Souza e Valmir Alves dos Santos. Após as leituras das proposituras escritas no expediente do dia, coloco a palavra à disposição dos senhores vereadores e vereadoras para que façam suas considerações exclusivamente a respeito das matérias apresentadas no expediente do dia. A palavra está à disposição dos vereadores. Senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras, aos munícipes que nos acompanham presencialmente através das redes sociais. Gostaria de externar meu agradecimento em nome de toda a população guitanense, aos nossos vereadores, nossa Casa Legislativa, pelo voto na moção de congratulação à deputada estadual Dani Alonso, deputado federal Capitão Augusto, pela destinação de recursos para nosso município, para custeio na área da saúde. Eu creio que todo o valor, todo o recurso conquistado de cada vereador que se esforça diariamente aqui em prol da nossa população é de grande importância. Gostaria de pedir para o Renan para passar um breve slide para trazer transparência para a nossa população, entendimento do que eu estou relatando aqui. Então, é com uma forma de agradecimento meu, dos outros vereadores, companheiros de trabalho aí, frisar novamente que cada recurso, cada esforço empenhado através de cada um de nós aí, eu creio e tenho certeza que estamos contribuindo para um dia melhor, uma cidade melhor, ajudando na qualidade de vida da nossa população. Agradecer ao servidor Renan, a todos os servidores da Câmara, ao nosso presidente Reginaldo Rodrigues e a todos os vereadores aí. Muito obrigado pela oportunidade. A palavra continua à disposição dos vereadores. Ninguém mais? Não havendo mais manifestações por parte dos vereadores e nem outras proposituras registradas no expediente do dia, declaro a fase encerrada. Dando sequência aos trabalhos, solicito a primeira secretária, Solange Aparecida Campanês de Souza, que proceda à leitura das proposituras escritas na ordem do dia. Projeto de Lei número 20/2025, de 14 de novembro de 2025,
dispõe sobre princípios e diretrizes do Plano Municipal pela Primeira Infância e dá outras providências. Senhor presidente, como se trata de um projeto longo, cuja cópia já foi anteriormente disponibilizada para os vereadores, e estando também disponível no site para consulta da população, peço a dispensa da leitura, passando somente a ler a justificativa do projeto. Concedido. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente e excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, cumprimentando-os cordialmente, venho, através desta, encaminhar o presente projeto de lei, que tem como objetivo principal a proteção da primeira infância por meio de princípios e diretrizes que promoverão suportes para que seja garantido os direitos da criança e dos adolescentes. É de suma importância e necessário que se dê um norte para uma política municipal integrada voltada à primeira infância, com peculiaridades intersetoriais. Cabe destacar que talvez seja a mais importante fase da vida, uma vez que o desenvolvimento cognitivo da criança está em formação, onde as capacidades e habilidades começam a serem produzidas. Por óbvio, o investimento em programas para a primeira infância se torna basilar, tendo em vista sua fundamental colaboração no potencial das crianças, além de evitar, em um futuro próximo, gasto com o intuito de remediar o que já deveria ter feito ou prevenido. É público e notório que muitas crianças não possuem o acesso necessário às políticas públicas para o bom desenvolvimento. A realidade é que falta estrutura intersetorial que compromete toda uma geração, com muitos casos de problemas mentais, emocionais e de saúde. À luz dessas contribuições, salientamos a grande relevância da primeira infância, sendo necessário proporcionar o mínimo de qualidade de vida para um desenvolvimento sadio. Conclui-se que investir em uma política de primeira infância conduzirá grandes benefícios em médio e longo prazo, promovendo justiça e equidade social, com impacto na economia, na produtividade e evolução da sociedade. Com estes argumentos, contamos com o elevado espírito público dos ilustres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. São os esclarecimentos e justificativas às proposição para o qual solicitamos a costumeira criteriosa apreciação dos nobres senhores vereadores. E, após a deliberação favorável, de forma a marcar uma vez mais a brilhante participação do Poder Legislativo no aperfeiçoamento da estrutura da administração pública. Finalizando, aproveitamos para manifestar às vossas excelências, a seus dignos pares, os protestos de nossa elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernando Itapuã Branco Nunes, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei do Executivo de número 20/2025 em única discussão. A palavra está à disposição dos nobres vereadores e vereadora. O projeto de lei do Executivo de número 20/2025 está em única votação simbólica. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados e o que discordam, que se coloquem em pé. Aprovado por todos. Projeto de resolução número 9/2025. Regulamenta o relatório de gestão de risco das contratações trazido pelo artigo 11 da Lei nº 14.133/2021 e pela Resolução nº 26/2024 da Câmara Municipal de Quintana. A mesa diretora da Câmara Municipal de Quintana, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, apresenta a apreciação do douto plenário o seguinte projeto de resolução. Artigo 1º.
O relatório de gestão de risco das contratações deverá ser elaborado nos meses de julho e novembro de cada ano, pelo controle interno da Câmara Municipal, que fará análise das contratações previstas no órgão, a classificação dos seus riscos, recomendando eventuais ações necessárias às suas mitigações. Artigo 2º. Para efeitos desta resolução, risco é a possibilidade de ocorrência de eventos que possam afetar negativamente o alcance dos objetivos, tais como ausência de planejamento, atrasos, erros na estimativa de custos ou outros que possam inviabilizar a execução das contratações. Artigo 3º. O responsável pela elaboração do relatório, considerando as peculiaridades do órgão e o impacto do risco de cada contratação para a instituição, deverá classificar o grau de risco apontado se baseando na seguinte classificação. Inciso 1º. Risco institucional são os riscos decorrentes de fatores estruturais, organizacionais ou normativos, que possam comprometer os objetivos institucionais do órgão, afetando sua credibilidade, governança, continuidade administrativa e capacidade de planejamento. Abrangem falhas na formulação e execução das peças de planejamento, insuficiência de transparência, descumprimento de normas legais e internas, fragilidade dos mecanismos de controle, bem como quaisquer situações que possam prejudicar a legitimidade, eficiência e efetividade da atuação institucional. Inciso 2º. Risco operacional. É a possibilidade de ocorrência de falhas, erros, atrasos, omissões ou ineficiências dos processos internos, sistemas, pessoas, procedimentos e controles administrativos que suportam as contratações públicas. Esse risco materializa-se em situações como especificações inadequadas, execução contratual insatisfatória, descumprimento de prazos, entregas em desacordo com o contratado, falhas na fiscalização e deficiências de comunicação, entre outros que possam comprometer a execução contratual, o alcance das metas e a continuidade dos serviços. Inciso 3º. Risco financeiro. É o risco decorrente de insuficiência, inadequação ou má gestão dos recursos financeiros, orçamentários e contábeis, necessário para a contratação e execução dos contratos. Inclui a ausência ou falta de reserva orçamentária, erros em cálculos de reajuste, divergência entre valores contratados e pagos, falha no registro contábil, inconsistências na programação financeira, atrasos nos pagamentos ou outros que possam comprometer o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a continuidade dos serviços públicos. Artigo 4º. A metodologia a ser adotada para análise de locação de riscos levará em conta critérios de impacto e probabilidade. Artigo 5º. O nível de risco de cada evento deverá ser obtido através da multiplicação do grau de probabilidade pelo grau de impacto atribuído a cada evento identificado e logo após classificado. Artigo 6º. A matriz de riscos a ser utilizada pelo controle interno, contendo a descrição dos possíveis eventos, categorias de riscos, critérios de análise e demais parâmetros necessários à identificação e avaliação dos riscos das contratações. Será instituída pelo presidente da Câmara mediante ato da mesa diretora, elaborado nos moldes do anexo 1 desta resolução. Artigo 7º. Identificados e classificados os riscos, as ações e recomendações sugeridas deverão ser encaminhados à apreciação do presidente da Câmara
para a adoção das medidas corretivas que se fizerem necessárias à mitigação dos riscos identificados. Artigo 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Quintana, em 17 de novembro de 2025. Reginaldo dos Santos Rodrigues, presidente. Solange Aparecida Campanês de Souza, primeira secretária. Elton Cassiano Bianchini, segundo secretário. Coloco o projeto de resolução de número 09/2025 em única discussão. A palavra está à disposição dos nobres vereadores e vereadora. O projeto de resolução de número 09/2025 está em única votação simbólica. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados, e o que discordam, que se coloquem em pé. Aprovado por todos. Projeto de lei número 18/2025, de 30 de setembro de 2025. Estima a receita e fixa a despesa do município de Quintana para o exercício financeiro de 2026. Senhor presidente, se tratando de projeto de lei em segunda votação, e cujo teor já é de conhecimento de todos os vereadores, estando disponível no site na íntegra para consulta de toda a população, peço licença para dispensa da leitura. Concedido. Coloco o projeto de lei do Executivo de número 18/2025 em única, segunda e última discussão. A palavra está à disposição aos nobres vereadores e vereadoras. Presidente. Concedido. Boa noite a todos que nos acompanham presencialmente e pelas redes sociais. Boa noite, presidente, nobres colegas, servidores da casa, todos os cidadãos aqui que nos acompanham. Como presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contabilidade, gostaria, neste momento em que estamos prestes a aprovar um dos mais importantes projetos de lei deste ano, que trata da Lei Orçamentária Anual do nosso município para o ano de 2026. Estamos falando, em síntese, do planejamento financeiro do município no próximo ano. A LOA é um instrumento que define de onde virão os recursos e para onde eles serão destinados, garantindo que cada área essencial continue recebendo o suporte necessário para desenvolver da maneira satisfatória. Para 2026, o município estima um orçamento total de 59 milhões e 900 mil. Isso representa um acréscimo de aproximadamente 6% em relação ao orçamento deste ano, reflexo de uma gestão que vem buscando equilíbrio fiscal e fortalecimento das receitas. Depois de avaliarmos cada ponto, esta comissão verificou que o projeto respeita a LDO, está alinhado ao novo Plano Plurianual 26-29 e cumpre todas as exigências técnicas, legais e financeiras, inclusive aquela prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se, portanto, de uma peça orçamentária equilibrada, transparente, estruturada para dar continuidade aos serviços essenciais e aos investimentos necessários ao desenvolvimento do município de Quintana. Boa noite, obrigado. Alguém mais quer fazer uso da palavra? O projeto de lei do Executivo de número 18/2025 está em segunda e última votação simbólica. Aqueles que concordam, peço que permaneçam sentados, e o que discordam, que se coloquem em pé. Aprovado por todos. E dando sequência, neste momento, antes de abrir a palavra aos nobres vereadores, convido o doutor médico, generalista atual da Estratégica de Saúde da Família e no
Pronto Atendimento Municipal, Dr. Rafael Macedo Ferreira Bassoli, para realizar uma explanação em apoio à campanha de conscientização e a prevenção do câncer de próstata de Novembro Azul, com o propósito de incentivar os homens ao cuidado com sua saúde. Por gentileza, doutor. Boa noite a todos que me acompanham aqui presencialmente, online também nas redes sociais. Gostaria de agradecer o convite de todos, né? Reginaldo, presidente da Câmara, representante de todos aqui, aos meus colegas de trabalho também, aqui presentes, assistindo, tá? A Eduarda, que me acompanhou durante aí o convite, a preparação para vir aqui. Primeiramente, a gente tem que entender o motivo, né, dessa campanha do Novembro Azul. Essa campanha envolvendo aí a promoção e prevenção de saúde do homem. Ela tem origem, né, pode passar para o próximo. Ela tem origem na Austrália, em meados de 2003, e teve início aí, né, na questão do Dia Mundial, a prevenção do câncer de próstata, que foi definido no dia 17 de novembro. E envolvendo isso, no início, chamava Movember, né? Mover de mustache, de bigode, e novembro de novembro em inglês. E nessa época o pessoal fazia uma campanha, né, deixando o bigode crescer, em alusão aí à saúde do homem, principalmente direcionada aí à prevenção ao câncer de próstata no homem. E hoje em dia, né, já abordando uma orientação mais completa em relação à saúde do homem, que envolve aí todos os aspectos da saúde, e não só relacionado ao câncer de próstata, mas, sendo assim, ainda a principal orientação à população masculina. Pode passar para o próximo. E primeiro a gente tem que entender o que é a próstata, né? A próstata é um órgão aí de origem reprodutiva, né? Todos os homens têm, né? Homem biológico, né? Nenhuma mulher aí tem esse órgão. Ele é responsável pela produção do líquido seminal, que é importante aí, né, na questão da fecundação, na saúde e na motilidade dos espermatozoides para ocorrer uma gestação futura, né? E ela fica envolta aí logo na saída da bexiga, um pouco antes aí do órgão sexual masculino, né, anterior ao reto e posterior aí à região do pubis aí, né, na região anterior da anatomia humana. Pode passar. E aí a função da próstata, além de ter essa função aí de proteção, né, essa função reprodutora, ela tem algum leve controle ainda na questão da micção, né, que é no controle aí da diurese do homem, porque a uretra passa ali, como a gente viu na imagem, passa por dentro da próstata, né? E a gente vai falar mais para frente porque que essa posição anatômica aí diz respeito à nossa investigação e ao sintoma dos pacientes, né? E ela tem um pouco ainda de função, né, na questão ejaculatória, mas é o mínimo dos efeitos dela. Pode passar. Próximo. Por que a gente tem que pensar em relação à prevenção do câncer de próstata? Olha ali, 29% de todos os tipos de câncer no homem diagnosticados são relacionados ao câncer de próstata, né? Pensando o câncer de próstata como uma doença e pensando todos os tipos de cânceres que a gente tem diagnosticado, 30% para uma doença é muita coisa, né? Olha, de 13% a 15% de todas as mortes por câncer são relacionadas ao câncer de próstata. Então, isso faz jus aí à campanha de prevenção e promoção, né, à saúde do homem relacionada ao câncer de próstata. E por que a gente tem que promover e rastrear essa doença? Ali, quase 90%, dependendo da região, tem chance de cura. E essa estimativa aí é de dados aqui do Brasil, né, dos últimos anos. Então, imagina, você tem uma doença que é diagnosticada, é uma doença possivelmente letal, só que tem 90% de cura se diagnosticado precocemente e acompanhado aí, né, nos anos iniciais da doença. Próximo. E qual que é o fator de risco para envolver e desenvolver o câncer de próstata? A gente fala de fator de risco, tudo aquilo que contribui para o desenvolvimento e o acometimento da doença. Lógico que tem muitos fatores, uma doença, independente se é câncer de próstata ou não, ela não envolve um único fator. Mas a estimativa aí é que homens a partir de 50 anos,
especialmente da raça negra, tem um fator genético importante de ter mais incidência do câncer de próstata. O estilo de vida aí relacionado a hábitos não saudáveis que envolvem produtos cancerígenos, né, também aumenta aí a chance de ter todos os tipos de câncer e se aumenta a chance de ter um câncer. E o câncer aí, que tem uma maior incidência na população masculina é o de próstata, então esses fatores de riscos também envolvem aí o acometimento da doença. E história familiar também. Então, além do componente genético aí da raça negra, a gente tem o componente genético familiar, né? Uma população aí, familiares tem relação com a passagem de genes que desencadeiam aí, né, a chance de desenvolver o câncer de próstata mais precocemente. E pensando nesses fatores de risco, que é promovido aí, né, a questão do rastreamento do câncer de próstata e o direcionamento para não ficar coletando exame em todo mundo, gerando desconforto no paciente, gerando preocupação à toa, né? Então a gente direciona aí o rastreio com base em alguns fatores de risco citados. Próximo. Quais são os sintomas relacionados ao início aí de alguma alteração na próstata, possivelmente o câncer de próstata? O principal, pela anatomia ali da região que eu expliquei, a dificuldade para urinar e o tenesmo vesical. O que é esse tenesmo? É aquela sensação que está com vontade de urinar, mas não tem nada, né? Tem a vontade de urinar, mas não sai nada. Às vezes não tem urina mesmo para sair, só que por contração ali da região próxima, a uretra, a bexiga, tem esse tenesmo vesical. Ou o jato de urina, né? Às vezes sai em gotejamento, às vezes sai em parcelado, digamos assim, né? O jato da urina um pouco, para, urina mais um pouco e para, né? Sangue na urina, geralmente em quadros mais avançados, né? Porque pode machucar ali a região da próstata e comunicar com a parte interna da uretra, que é o canal de saída da urina, e o último tópico ali, assintomático, né? Então, realmente, o câncer de próstata, quando está tendo algum sintoma já, provavelmente já está em um estágio aí não inicial, né? Então, por isso que a gente tem que rastrear mesmo se a população aí, alvo, não tem nenhum sintoma, né? Próximo. Então, como que a gente faz essa detecção precoce, esse rastreio, né? A partir de 50 anos, como eu disse, nos fatores de risco, todos os homens, independente se tem sintoma ou não, não é obrigatório, né? Mas é uma escolha aí, né? E é uma indicação de fazer o rastreamento do câncer de próstata. Como que a gente faz? O exame de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, é uma molécula ali da região da próstata que é dosada no sangue. Quanto mais alta ela está, significa que ela está circulando mais, significa que a próstata está liberando mais desse componente no sangue. E o toque retal, né? Como a gente viu na região ali da anatomia humana, anterior ao reto ali, é uma região aí propícia ao exame físico, né? Então, tem outros exames que é uma decisão compartilhada de acordo com o sintoma do paciente, de acordo com a idade dele, ou os outros exames que a gente já fez de rastreio. Então, imagine isso aí para o rastreamento, o que quer dizer? Uma pessoa que tem fator de risco, mas não está tendo sintoma nenhum, e a gente precisa descobrir alguma coisa precocemente. O toque retal e o PSA já está de bom tamanho aí para a população da faixa etária, né? E lembrando alguns grupos de risco ali, a partir dos 45 anos é indicado já esse rastreamento. Ah, eu tenho 40 anos, eu não preciso coletar, mas eu estou tendo sintoma. Não, passe em consulta, né? Avalia com seu médico, sua médica. Sempre tem alguns fatores de exclusão, e não quer dizer que você não tenha a idade aí, que você não possa fazer o exame. Mas, logicamente, a gente vai indicar aí, de acordo com a necessidade de cada indivíduo, pacientes assintomáticos, fator de risco, 50 anos sem fator de risco, 45 anos para frente com fator de risco é indicado aí o rastreio. Próximo. E alguns empecilhos, mitos aí, né, que a população acaba não procurando ajuda, né, em relação ao câncer de próstata. Ele não afeta aí a masculinidade, principalmente aí tem esse receio da população por conta do exame físico, né, de ser uma região íntima, ser um pouco desagradável aí, né, causar vergonha, né, para o paciente. O PSA sozinho não é suficiente. Cansei de ter paciente lá comigo que, vamos fazer só o exame de sangue para ver, né? Se tiver tudo bem, a gente faz o exame complementar e o exame físico.
Tem paciente que tem o câncer de próstata e o PSA está normal. Tem paciente que não tem sintoma nenhum e o PSA está muito alterado. Tem paciente que tem o exame de toque retal alterado e o PSA está normal. Tá? Então, assim, um complementa o outro, né? Outra coisa, eu não tenho sintoma nenhum, eu estou na idade ali na faixa etária de rastreio, eu não preciso coletar porque eu estou bem. Também não, né? A gente viu aí que quando começa a ter algum sintoma, a chance de estar no estágio mais avançado é bem maior, né? E qualquer médico pode fazer esse rastreio, tá? Não necessariamente precisa ser o médico urologista, porque eu já tive paciente que queria um encaminhamento para passar no urologista só para pedir o exame. E o paciente não sentia nada, né? Logicamente, aí vai depender da relação médico-paciente, né? Mas a gente sempre tenta orientar que qualquer profissional médico aí, ou médica, inclusive aí tem esse receio também, né? De não querer passar na médica do sexo feminino por conta de vergonha mesmo, né? Mas as pessoas aí estão habilitadas, né? Qualquer médico pode indicar esse rastreio e fazer esse exame físico, tá? Próximo. E como que a gente evita ou diminui a chance de desenvolver, não só por câncer de próstata, mas todos os tipos de câncer, né? A gente tem que ter uma boa alimentação, diminuir a ingesta de alimentos aí ultraprocessados, que estão intimamente relacionados a moléculas aí sabidamente aí analisadas com risco cancerígeno, né? Uma atividade física. Então a gente sabe aí que a população que tem o hábito de vida mais saudável, não tem o sedentarismo, diminui aí fatores de risco aí cardiovascular, fatores de risco aí cancerígenos, evitar o álcool e tabaco, que são amplamente aí utilizados pela população, em maior aspecto aí na população masculina, e sabidamente são produtos cancerígenos que desenvolvem aí, ao longo dos anos aí, a íntima relação com vários tipos de câncer, e exames regulares aí básicos, né, que ajudam a identificar colesterol alto, triglicérides alto, glicemia no sangue aumentada, né, isso favorece aí o diagnóstico de diabetes, né, alterações na urina, às vezes um exame de urina de rotina para um paciente que já tem alguma comorbidade crônica, é importante a gente saber. E a saúde mental também, né? Às vezes a população ali não procura ajuda, às vezes é um paciente que não se importa com a própria saúde, por conta da saúde mental, leva um hábito de vida não saudável, né? Um hábito de vida não regular, e isso contribui aí como um todo aí para várias doenças, e no final das contas aí pode desenvolver ou favorecer o desenvolvimento de algum tipo de câncer. Tá? Próximo. Eu queria deixar essa mensagem final, né? É uma mensagem aí relacionada à busca pela saúde, né? Que a gente acaba abdicando, e vou deixar uma reflexão para vocês depois. O maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde por qualquer outra vantagem, né? Essa frase do Schopenhauer, o que eu entendo aí por essa mensagem? Quer dizer que a gente vai deixando para depois, né? A busca pela saúde, deixa para depois, eu estou ocupado, estou trabalhando. Aí chega um monte de pacientes para mim lá com, faz 10 anos que eu não faço nenhum exame, aí vai ver o exame dele está super alterado, né? Então a gente tem que pensar, não tive tempo de fazer isso, eu não quis fazer isso, ou eu estava preocupado com outras coisas, né? A gente fala que quando a gente previne uma doença, a gente dar um tratamento aí, né, antes dela acontecer, antes dela causar algum problema, é bem melhor. Eu recebo inúmeros pacientes te falando, não tenho tempo para fazer um exame, eu não tenho tempo para comer direito, eu não tenho tempo para fazer uma atividade física, nem que for uma caminhada no fim do dia, eu não tenho tempo para usar meus remédios direito, e eu costumo comentar com meus pacientes, né, se a gente não acha tempo para nossa saúde, vai ter que arrumar tempo para nossa doença, né? E aí eu deixo a reflexão com todos aí. No próximo eu deixei algumas referências atuais que eu pesquisei, tá? Algumas informações, e fico à disposição de todos. Tá? Peço que o doutor permaneça aí, fazendo um grande favor. Registro meus agradecimentos ao doutor Rafael Macedo pela brilhante esclarecimento e explanação sobre o grandioso tema, cuja relevância certamente contribuiu para a conscientização
de todos os presentes e daqueles que nos acompanham pelas redes sociais também. Estendo ainda os meus agradecimentos a toda a equipe da saúde que maciçamente faz presença em todas as audiências que nós convidamos, através da Andréia Lopes Pereira, diretora da saúde, ao nosso prefeito, grande prefeito Fernando Itapuã, pela disponibilidade em designar um profissional do município para participar deste importante momento e desta reunião. Dando sequência, em nome de toda a Câmara Municipal, gostaria de entregar um certificado de agradecimento pela contribuição trazida na noite de hoje. Convido aqui, então, a Solange para que faça ali a entrega ao Dr. Rafael do certificado, por favor, em nome de todos os vereadores, em nome dos servidores municipais e da Câmara de Vereadores. Mais uma vez, agradecer a todos, obrigado pelo convite, à disposição de todos de me ouvir aqui. Tá? Sempre que puder, estou à disposição, alguns contatos mais próximos, se não, lá no posto do PSF 3. Tá? Obrigado. Mais uma vez eu agradeço, doutor, pela disponibilidade. Que Deus abençoe sempre ao senhor e a toda a família. Neste momento, coloco a palavra à disposição dos nobres vereadores e vereadora para a fase da explicação pessoal, ressaltando a importância da obediência ao tempo máximo de fala. Por gentileza, a palavra está à disposição dos vereadores e vereadora. Senhor presidente. Concedido. Boa noite a todos os munícipes que nos acompanham aqui presencialmente, aos nossos vereadores e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero deixar aqui meu agradecimento à equipe da saúde, sempre muito prestativa, né, em nome da Andréia, agradecer a todos os profissionais pela excelente palestra. Doutor, obrigada, seja sempre muito bem-vindo a esta casa. E deixar também um convite, né, Andréia, que dia 27/11, a partir das 19 horas, lá no laboratório, todos estão convidados, que vai ter um mutirão de exames. Isso. Então, toda a população convidada para quinta-feira, dia 27, a partir das 19, lá no laboratório. Obrigada a todos, boa noite. A palavra continua à disposição dos vereadores. Alguém mais vai falar? Vou fazer uso. Mais uma vez, boa noite a todos, vereadores, vereadoras, a todos os munícipes que nos acompanham através também das redes sociais, presencialmente. Quero agradecer aqui ao Jorge, diretor e secretário da Educação, a todos que compõem a nossa casa nesta noite de hoje, que nos deixa honrosamente grato por todos vocês aqui. Quero agradecer ao Guilherme Marques por estar fazendo a presença nessa noite, um grande amigo. Vem falando em algumas reuniões que vai aparecer conosco aqui. Obrigado pela presença. A todos que nos acompanham também através das redes sociais. Eu quero dizer a importância dos senhores nessas reuniões que nós temos feito. Não só nesses exatos momentos, né, mas que, com frequência, eu gostaria que os senhores participassem mais das nossas reuniões, para ver que é muito importante para que os munícipes tenham a voz ativa, para que o poder de fala dos senhores e das senhoras possa se concretizar em leis do município, em coisas que venham favorecer a cada um dos senhores e senhoras que aqui participam e também que nos acompanham através das redes sociais. Isso é importante para nós. E quando vocês munícipes, os senhores munícipes participam das nossas reuniões, isso nos dá força e mais motivação e gás para fazer cada vez mais aquilo que é certo, para fazer aquilo que de fato, realmente, nós estamos aqui para trabalhar em favor da comunidade quintanense. Então, quando nós fazemos algo para os munícipes e que está diante a lei e diante daquilo que mais precisa a chegar lá na ponta, que é para os nossos munícipes, nós nos sentimos gratos, sentimos gratificados, porque quando a gente decide fazer algo e de fato dá resultado, vocês não têm noção como a gente fica feliz, porque nós somos muito criticados. Mas quando nós acertamos também, é difícil também alguém levantar as mãos e aplaudir.
Então, o que eu estou dizendo aos senhores? Participem cada vez mais das reuniões da Câmara Municipal de Quintana, participe através das lives, participe através das redes sociais. É importante para nós que cada reunião que os senhores estejam presentes. E eu, como presidente, em nome de todos os vereadores, me sinto honrado em fazer parte desta casa, em poder coordenar essa casa de lei, aonde tem dado orgulho para nossos munícipes, aonde aí fora tem dado uma outra visão de gestores do município, e quero agradecer ao nosso prefeito Fernando por estar dando essa credibilidade a nossos vereadores e trabalhar muito junto. Aos secretários das nossas pastas, obrigado aí, que tenham contribuído muito forte para que possa gerir a cidade, para que possa contribuir ao nosso crescimento e desenvolvimento do nosso município. Eu quero agradecer a cada um dos senhores nessa noite, a cada um dos vereadores que tem me dado total apoio, porque se não fosse os senhores eu também não poderia estar aqui, não poderia falar desta forma, porque se tivesse uma pecinha fora do ângulo, eu também não cogitaria em não dizer, eu também falaria, realmente. Tudo está se entrando no trilho, está caminhando e todos estão ao bem comum da comunidade. Agora eu digo, nós estamos indo ao mesmo rumo, porque mesmo que não estivesse, está entrando no trilho e nós vamos chegar lá na frente com o apoio do nosso executivo, com o apoio das nossas pastas, dos nossos secretários, dos nossos servidores, desde aquele que limpa ao que coordena. Nós estamos no trilho e tudo vai caminhar e vai chegar na ponta para quem mais precisa, para quem mais necessita, que é nosso povo quintanense, que nós precisamos. Eu agradeço a cada um dos senhores, um forte abraço do Reginaldo Finim, da Câmara dos Vereadores e a todos os nossos servidores. Obrigado a cada um dos senhores, que Deus abençoe e bom retorno a todos. Não restando mais manifestações por parte dos senhores vereadores, declaro a fase encerrada. Ademais, aproveito para dizer que encerramos hoje mais um ciclo de trabalho legislativo marcado por dedicação, diálogo, desafios, importantes conquistas para o nosso município. Ao longo deste ano, a Câmara Municipal empenhou-se em cumprir seu papel com responsabilidade, transparência e com muito respeito ao interesse público. Quero expressar minha sincera gratidão a cada vereador e vereadora pela colaboração e pelo compromisso demonstrados nas decisões e deliberações que pautaram esta casa. Agradeço também aos nossos servidores essenciais para o funcionamento eficiente do Legislativo, sempre conduzindo suas tarefas com zelo e profissionalismo. Estendo ainda meus agradecimentos à população de Quintana, que confia no nosso trabalho, participa, questiona, contribui para que o aprimoramento das ações dessa Câmara é essa a participação dos cidadãos, que fortalece a democracia e nos impulsiona a seguir avançando. Ao encerrarmos este ano, renovo os meus votos de esperança para que o próximo ciclo seja ainda mais produtivo, harmonioso e repleto de oportunidades para desenvolvimento da nossa cidade. Que possamos continuar trabalhando junto, com união, respeito, compromisso com o bem comum. Desejo a todos um período de paz, descanso e convivência em família, além de um ano novo cheio de saúde, prosperidade e realizações. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente sessão, dando por finalizados os trabalhos do dia. Convido a todos para rezarmos junto a oração do Pai Nosso. Declaro encerrada a sessão.